a gente precisa começar conversando, começar essa conversa. Falei que hoje a conversa é quente, né? Então acompanha comigo aqui. A gente precisa começar essa conversa se questionando o que é crescimento no digital. Então, você pode deixar aí no comentário para você o que é crescer no digital para você, tá? Se você estiver assistindo gravado, deixa também aí no comentário que eu vou voltar aqui depois. Semana que vem a gente tem mais 3 lives do aquecimento, terça, quarta e quinta, 19h30. Então, vai ter tempo de eu voltar aqui para a gente comentar isso outra vez, tá? O que é crescer no digital? Isso é uma coisa que eu converso muito com a equipe da minha agência, com os advogados e advogados dos escritórios com quem eu trabalho, todos os dias, em algum momento, eu falo sobre isso. Sabe por quê, gente? Porque o digital confunde muito a gente em relação a essa ideia de crescer no digital, né? Então, hoje eu quero assentar um pouco, né? Estabelecer para vocês alguns conceitos importantes sobre o que a gente, né, profissionais de marketing, o que a gente acompanha e o que a gente considera como crescimento numa estratégia de marketing. Porque é isso, pessoal, quando a gente tem estratégia, método, técnica, a gente consegue chegar mais rápido de um ponto ao outro, né? E para a gente chegar mais rápido de um ponto ao outro, a gente acompanha, a gente tem possibilidade de acompanhar alguns indicadores, algumas métricas. Então, quando a gente está falando de crescimento, a gente pode crescer em visibilidade, em engajamento, em conversão. E dentro de cada um desses conceitos, cada um desses tipos de crescimento, tem diversos indicadores que a gente pode acompanhar, números que a gente pode olhar. Então, por exemplo, quando a gente está falando de crescer em visibilidade, eu posso acompanhar métricas de alcance, né? Quem já acompanha algum tipo de indicador aí, por exemplo, do Instagram, toda a rede social, por exemplo, os próprios sites, enfim, toda a plataforma digital, você vai ter essa métrica do alcance, que é o quanto você está ganhando de abrangência com aquela estratégia que você está aplicando no digital, né? Quanto mais a sua mensagem, o seu conteúdo, o seu anúncio está chegando, né? Está ganhando perímetro, digamos assim, dentro daquela plataforma digital onde você está desenvolvendo aquela estratégia. Então, o alcance é uma forma de crescer. A outra forma de crescer é a impressão, que também é uma métrica de visibilidade, né? Impressão, se a gente for fazer um paralelo aqui com o marketing offline, né? Quando a gente imprimia folheto, então, assim, a gente imprimia um número lá, 1000 folhetos, né? Então, você tinha possibilidade de distribuir aqueles 1000 folhetos, é o quanto você imprimiu. No digital, tem uma métrica similar, né? Quantas vezes o seu conteúdo, o seu anúncio apareceu, ou a página do seu site, por exemplo, apareceu num determinado resultado de busca do Google, por exemplo, tá? Então, quantas vezes aquele material de marketing, no caso aqui do marketing jurídico, muitas vezes marketing de conteúdo, quantas vezes aquele material apareceu? Se apareceu para você 2 vezes, vão contar 2 impressões, né? Então, eu não vou entrar nesse detalhe, mas isso é uma outra maneira de crescer. Quantas vezes você aparecer mais, né? O alcance é você ganhar abrangência, você crescer em abrangência, né? Então, essas são algumas métricas que a gente acompanha para crescimento de visibilidade. Tem uma outra categoria, digamos assim, de crescimento, que é o engajamento. Esse muita gente conhece, né? Fala-se muito sobre ganhar engajamento nas redes sociais, né? Mas o que é isso de fato? Engajamento é, de fato, quantas pessoas interagem com o seu conteúdo. Mas dá para a gente medir engajamento, por exemplo, no site, né? Que quantas vezes as pessoas clicam em algum link do seu site. Isso é métrica de engajamento, não necessariamente de redes sociais. Engajamento em e-mail marketing, a gente mede muito engajamento em e-mail marketing, que também conta. Clique no link, taxa de abertura, e engajamento de rede social, que a maioria de vocês provavelmente conhece. Likes, comentários, compartilhamentos, né? Quantas pessoas salvaram o seu post, encaminharam por direct para outras pessoas, enfim, tudo isso conta como engajamento, como interação. Você também pode crescer em engajamento. E a gente também tem métricas de conversão. Você pode querer
aumentar, crescer resultados que você pode gerar no digital. Um resultado que a gente mede muito quando a gente está falando de marketing jurídico, de marketing de conteúdo, é a conversão em leads, né? Que são contatos. Quantos contatos a gente consegue adicionar à lista de contatos, por exemplo, do escritório, por meio de uma ação, uma estratégia de marketing. Então, a gente cria uma estratégia, né, voltada para mais pessoas se cadastrarem na lista de contatos e a gente mede aquela conversão, quantos contatos entraram na lista. Isso é métrica de conversão. Outro tipo de métrica de conversão é baixar um conteúdo. Então, se seu escritório tem um e-book, por exemplo, quantas vezes esse e-book foi baixado? Isso é outra métrica de conversão. Então, percebam que há muitas maneiras de crescer no digital. E vocês perceberam um detalhe? Eu não falei sobre crescer seguidores. Pois é, não crescer no digital não é só aumentar o número de seguidores, gente. Esse é o primeiro erro que a gente precisa começar a abandonar aí no digital, tá? E aí, antes da gente entender por que é desse jeito, né? Por que tem o crescer no digital não é só crescer o número de seguidores, eu quero também acolher vocês, né? E dizer que eu entendo quando a primeira métrica que todo mundo vê, né, ou uma das primeiras coisas que todo mundo observa num trabalho de digital é se o número de seguidores está crescendo. Por que a gente tem essa ansiedade de crescer o número de seguidores? E aí é muito provavelmente porque a gente confunde o tipo de trabalho que se faz numa estratégia de marketing jurídico, mesmo que seja marca pessoal, tá, gente? O tipo de trabalho que se faz no marketing jurídico para advogados, para escritórios, né? Qualquer que seja a característica da rede que a gente está falando dentro do marketing jurídico, normalmente se confunde com aquilo que é feito pelos influenciadores digitais, né? Os produtores de conteúdo. Essas pessoas têm realmente uma obsessão quase por aumentar o número de seguidores. Por quê, pessoal? Porque eles vivem de entregar conteúdo para aquela quantidade de pessoas que os seguem, as seguem nas redes sociais. Isso vira para eles, vira moeda de troca, vira dinheiro, vira publi, vira ação com marcas, né? Participação em eventos, eles vivem disso, né? Os seus boletos, os meus boletos, provavelmente, certamente não são pagos em fazer publi, fazer ação com marca na rede social. No caso de advocacia, advogados também, tá? E escritórios de advocacia, vocês, no caso, nem podem fazer isso pelo regramento da OAB, né? A não ser que vocês estejam vendendo um produto um produto de conteúdo de autoria de vocês, por exemplo, um livro, né? Esse tipo de associação da marca pessoal do advogado ou da marca do escritório com um outro produto é vedado pelo Código de Ética da OAB, pelo provimento 205/2021. Então, não faz sentido a gente ficar olhando apenas para o crescimento do número de seguidores como a nossa principal medida de crescer no digital, tá? É claro que a gente também vai olhar para isso, aumentar o número de pessoas que seguem o Instagram do escritório, o Instagram do advogado, da advogada, o número de conexões que você tem no LinkedIn, o número de acessos no seu site. Tudo isso, obviamente, é importante para medir visibilidade, né? Para saber se a gente aumentando o número de seguidores, aumentando o número de acessos no site, a gente também está aumentando as métricas de engajamento e as métricas de conversão, né? Saber se a gente está alcançando as pessoas corretas. Mas, assim, é mais uma medida, né? É quase que uma métrica acessória, né? Que vai nos ajudar a impulsionar outras métricas muitas vezes mais relevantes, mais importantes, para de fato acompanhar se a gente está tendo o resultado esperado, tá, gente? Então, é importante aqui, ó, desde já trouxe isso no começo, e eu falei que a live hoje ia ser quente, né? E se você quer
que mais gente participe dessa conversa. Aproveita que a gente ainda está no início, né? Manda aí o link para outros advogados e advogadas que precisam ouvir isso, porque realmente é muito importante. E não, gente, não é só uma conversa de profissional de marketing, né? Que quer. Não é isso, tá? É entender que o número de seguidores não é a medida mais importante do seu crescimento no digital, diminui também a sua ansiedade de ficar querendo correr atrás. E, às vezes, como eu falei, cometer um monte de equívocos no digital, buscando uma quantidade de seguidores que talvez não faça nem sentido para o seu tipo de atuação na advocacia, por exemplo, se você for muito nichado, né, muito segmentado, e fica nessa ansiedade, né? Então, saber isso, assim, te dá a tranquilidade de que você pode desenvolver uma estratégia digital, pode crescer a sua marca pessoal, crescer a marca do seu escritório, sem necessariamente alcançar e ficar comemorando os suas centenas de milhares de seguidores. Se isso acontecer, ótimo, né? Maravilha, com certeza isso vai estar impulsionando outras métricas, outras medidas que refletem muito mais o objetivo que você tem com o digital. E aqui eu vou dar um tempo para vocês lerem essa frase e a gente volta para falar sobre ela. Aqui, pessoal, é muito importante a gente ajustar esse foco, né? Ajustar essa perspectiva e entender que é o seu objetivo que vai definir como você vai medir o seu crescimento e não ao contrário. Por quê? Senão você começa a fazer um monte de atividade, um monte de ações, um monte de tentativas na sua estratégia digital ou na sua falta de estratégia digital. Você vai fazendo um monte de coisas. Alguma coisa faz um post seu ter muito engajamento. Alguma coisa faz o seu site ter um pico de acessos. Alguma coisa faz o seu perfil no LinkedIn receber um monte de visitas. Mas se você não tem um objetivo definido, você não consegue traçar uma estratégia, você não consegue traçar uma rota para chegar até esse objetivo. E mesmo que alguma coisa funcione, você não vai saber o que foi e não vai conseguir repetir para escalar esse crescimento, né? Para investir mais naquilo que dá certo. Porque eventualmente foi um post, mas o que será daquele post que funcionou? Foi o assunto, foi a abordagem, foi o layout? Você provavelmente não vai conseguir saber isso, porque a razão pela qual você publicou aquele post daquele jeito não estava exatamente muito bem definida, muito bem pautada numa estratégia que pretende te levar até um determinado objetivo. Então, a primeira coisa que a gente faz é para onde a gente vai apontar direcionar as nossas energias. O que eu quero, né? Eu quero... e aí, esse objetivo, ele pode ser diferente para cada plataforma. No meu site, eu quero mais acessos. Não, no meu site, eu quero mais gente se cadastrando na minha newsletter. No LinkedIn, eu quero aumentar o número de conexões dentro de um determinado perfil de pessoas. A gente falou sobre isso na live de ontem, né? Como é que você traça um perfil específico para poder encontrar o seu potencial cliente no digital. Então, se esse é o seu objetivo, no LinkedIn você vai desenvolver uma estratégia para isso. Se no Instagram você quer ganhar engajamento, e está tudo bem se você quiser ganhar engajamento, se você também quiser que esse engajamento te gere mais seguidores, você também vai traçar uma estratégia para isso. Inclusive, está tudo bem se aumentar seguidores fizer parte das métricas importantes que vão ajudar você a alcançar esse objetivo. O mais importante é que esse objetivo exista e, junto com ele, exista uma estratégia, uma rota que você vai traçar, né? Um GPS que você vai ligar e vai te apontar, te direcionar para aquele lugar, aquele ponto onde você quer chegar. E quando chegar ali, você traça um próximo objetivo e assim a gente vai evoluindo e crescendo no digital. Certo, pessoal? Bom, mas esse papo ainda não acabou, porque a gente precisa aterrissar um pouco, né? E aí, para a gente poder continuar essa conversa, eu quero deixar muito destacado aqui, né? Acho que está mais do que evidente que eu concordo com vocês que é importante crescer no digital. Ah, Marielle, então você está dizendo que não precisa ganhar seguidores? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é importante
muito importante crescer no digital num cenário em que a gente tem todas as pessoas conectadas, praticamente todas as pessoas, a gente tem mais de 80%, 90% da população brasileira conectada, um número de celulares por pessoa enorme, né? Todos, a maior parte deles conectado à internet. Então, num cenário em que a atenção das pessoas, ou da maior parte, grande maioria das pessoas, está voltada para o digital, é absolutamente importante que você esteja presente e crescendo, ganhando relevância no digital. E por que isso, né? Porque hoje já não dá mais para a gente falar de um trabalho online e offline. É o digital e o presencial. Hoje tudo é híbrido, né? O nosso trabalho é híbrido e as nossas relações profissionais são híbridas, o nosso marketing, tudo é online e offline. Né? Tudo é no digital e é no presencial. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra integrada, que é o mais importante, né? Então, é importante a gente entender que não só é importante crescer no digital, mas também refletir e estender para o digital o networking, a estratégia de marketing, a estratégia de relacionamento com o cliente que você já tem fora do digital, né? Porque isso pode elevar a sua ampliar as suas possibilidades de gerar negócio, de se conectar com clientes, com potenciais clientes, enfim, pode ampliar todas as oportunidades que eventualmente você consegue mapear fora do digital, com o que você já faz de relacionamento com o cliente, de prospecção, de exposição da sua marca pessoal ou da marca do seu escritório, quando você combina isso também com uma estratégia que vai direcionar a sua marca para os mesmos objetivos no digital, você potencializa tudo que você faz fora da internet também, trazendo isso para o digital. E aí, gente, assim, o maior benefício que a gente tem em crescer no digital como eu falei, potencializar o que já é feito, né? O que já vinha sendo feito, né? O que já vem funcionando para você, para o seu escritório. Normalmente, a gente, quando vai traçar uma estratégia de marketing jurídico, a gente parte daí, o que já funciona hoje e como que a gente pode usar o digital para potencializar isso, né? Mas o digital tem uma outra característica muito importante, que o digital não tem fronteiras, né, pessoal? Você consegue potencializar as oportunidades e consegue também alcançar, expandir essas oportunidades, muitas vezes para fronteiras que, eventualmente, no digital você não alcançaria, né? E aí eu quis trazer esse slide aqui para pontuar uma coisa importante, porque muitas vezes quando a gente está falando sobre esse discurso das pessoas estarem conectadas, todo mundo está atento ao digital e etc., combinar as estratégias fora da internet com a estratégia digital, já ouvi muitas vezes de muitos escritórios que atendem empresas esse questionamento do tipo, mas o meu cliente é o cliente pessoa jurídica, né? Não é o cliente pessoa física que está ali conectado na rede social e tal. Vamos partir do ponto em que, primeiro, né? Ok que você atende cliente empresa, né? O cliente pessoa jurídica, mas essa pessoa jurídica ela é representada por pessoas físicas que acessam a internet, que acessam redes sociais. Você tem que saber quais redes sociais. E se a gente for aprofundar um pouco mais sobre comportamentos de hábitos de consumo, né? Ou seja, de que maneira os decisores, né, as pessoas que trabalham nessas empresas e que tomam decisão de contratar um serviço para a empresa, como é que eles estão se comportando hoje na hora de contratar um serviço. Na live de ontem eu mostrei outros 2 dados de outra pesquisa, e essa é uma pesquisa realizada pelo Google no ano passado, que mostrou que 89% dos decisores das empresas procuram informação na internet antes de contratar um serviço para a sua empresa, não para ele, pessoa física, né? Então, atualmente, né, segundo essa pesquisa do Google, quando
uma pessoa que trabalha numa empresa que toma a decisão de assinar um contrato com um fornecedor precisa buscar por um serviço ou está considerando contratar um serviço novo ou trocar o fornecedor de um serviço, ele vai à internet buscar informações sobre esse novo fornecedor, sobre esse serviço que é prestado e possibilidades que ele pode ter para melhor contratar algo para apoiar aquele desafio que a empresa dele está tendo, por exemplo, na área jurídica. Então ele vai fechar negócio com o meu escritório pela internet? Provavelmente não. Mas provavelmente a presença digital da sua marca pessoal e do seu escritório, percebam que aqui eu não estou falando da sua marca ou do pessoal ou do seu escritório, é a sua marca pessoal e a marca do seu escritório trabalhando em conjunto para criar essa boa percepção do decisor das empresas de que tanto você individualmente e as pessoas que trabalham nesse escritório são capazes de ajudar essa empresa a superar os seus desafios de negócio, a alcançar os seus objetivos de mercado e que compreendem o cenário, o ambiente de negócio que essa empresa está inserida. Eu falei um pouco mais sobre isso na live de ontem, né, em relação a conteúdo. Então, está gravado aqui no YouTube, no meu perfil no LinkedIn, você também consegue acessar para ver sobre o que esses decisores estão buscando informação, tá? Mas é importante, então, a gente entender que quando a gente está desenvolvendo uma estratégia para crescer a sua marca pessoal e a marca do seu escritório no digital, a gente está olhando para esse comportamento, né? Que não é mais um comportamento só offline, de fazer uma reunião e depois avaliar a proposta que você manda por PDF e a conversa que você teve e aí decidir contratar o seu serviço. Até porque, pessoal, comentei uma coisa na live de ontem que eu vou reforçar hoje, principalmente quando a gente está falando de grandes empresas, essa decisão não fica na mão só da pessoa que assina um contrato, né? Quanto maior a empresa, mais pessoas participam dessa tomada de decisão. Em média, de 5 a 6 pessoas estão envolvidas na decisão de contratar um fornecedor ou de trocar um novo fornecedor, de trocar um fornecedor dentro da empresa. Nem todas elas vão participar da sua reunião de apresentação da sua proposta, do seu escritório. Muitas delas vão só receber o PDF da proposta que você mandou por e-mail, vão conversar com a pessoa que esteve na reunião com você e vão fazer o que na sequência? Vão à internet buscar informações por você e pelo seu escritório. Então, é por isso que é importante a gente estar presente e crescendo o nosso alcance, a nossa visibilidade e outras coisas para além somente dos seguidores, porque não necessariamente esses tomadores de decisão vão seguir você no Instagram, vão se conectar com você no LinkedIn. Eles podem simplesmente usar esses canais como fonte de informação, né? E aí a gente está falando de crescer de uma outra maneira que não necessariamente número de seguidores. Bom, eu estou falando aqui de um modelo, né, que complementa, como eu falei, complementa o que já acontece hoje na sua prospecção offline, né? Então foi lá, fez a reunião e tal, tem esse ciclo aí que provavelmente acontece dos tomadores de decisão indo buscar informações sobre vocês. Mas esse aumento de presença, de visibilidade, de alcance na internet pode acabar gerando o que a gente aqui gosta de chamar de efeito colateral positivo, que é fazer com que a sua marca pessoal, a marca do seu escritório, apareça eventualmente para pessoas que ainda não te conhecem e que eventualmente não estão na sua rede de contato profissional primária, né? Não fazem parte do seu networking imediato, dos seus sócios, né? De pessoas que possam indicar clientes para você, recomendar você como advogado, como advogada ou como um escritório que pode contribuir com os desafios jurídicos daquela empresa. Pode acontecer, nesse movimento de alcance, de você chegar para alguém que vai
se conectar ou que vai prestar atenção na sua marca pessoal ou na marca do seu escritório pelo conteúdo, pela abordagem, a perspectiva que você está dando para a análise de um determinado tema. E a gente falou bastante sobre isso na live de ontem, está gravado aqui no YouTube, né? Como é que você pode atrair a atenção dessas pessoas, né? E isso, pessoal, numa projeção, né, de consistência dessa presença digital, pode fazer com que o seu escritório ou você pessoalmente, como advogado, advogada, diminua a sua dependência das indicações para fazer negócios, tá? Isso é importante, porque os algoritmos das plataformas digitais, em especial das redes sociais, eles conectam as pessoas por meio de interesses comuns, né? Então, não é à toa que quando você segue um determinado tipo de conteúdo, interage mais com um determinado tipo de conteúdo, por exemplo, no Instagram, ficam aparecendo mais daquele tipo de conteúdo para você, porque a plataforma está querendo te mostrar mais daquilo que, a princípio, você tem interesse. O LinkedIn é a mesma coisa, né? Também conecta pessoas a partir do interesse comum. E aí, para isso ficar um pouco mais tangível, assim, né? Porque já são 8h05 da noite, a gente, né, tá, para a gente não ter que ficar abstraindo um pouco, né? Eu quero contar um caso prático de como que a internet pode diminuir essa dependência de gerar negócios apenas por indicação, ampliando a sua visibilidade, o seu alcance para pessoas que potencialmente ainda não te conhecem. E aí eu vou usar o exemplo do LinkedIn, tá? Toda vez que alguém curte uma postagem sua no LinkedIn ou faz um comentário na sua postagem no LinkedIn, aquele seu post aparece para uma parte das redes, das conexões dessa pessoa que deixou a curtida no seu post. Então, por exemplo, se você que está aí me assistindo for lá no meu perfil no LinkedIn e der um like numa postagem minha, a minha postagem vai aparecer para uma parte das pessoas que são suas conexões no LinkedIn. E aí o meu post vai aparecer potencialmente para um monte de gente que eu não conheço e que não me conhece, mas que conhece você. E que não necessariamente você me indicaria, por exemplo, para um trabalho de marketing, né? Você, enfim, talvez você nem saiba que aquelas pessoas que são suas conexões no LinkedIn, para quem o meu post vai aparecer por causa da sua curtida, talvez você nem saiba que elas estejam precisando desse suporte na área de marketing. Mas ao meu post aparecer para ela, e aí depende muito do tema que eu estou tratando, da abordagem que eu estou dando para esse assunto e tal, eu posso conseguir chamar a atenção de pessoas que eu nem imaginava, né? E eu preciso dizer a vocês que, assim, isso já aconteceu comigo muitas vezes no LinkedIn por conta das técnicas e das estratégias que eu vou ensinar para você na Semana LinkedIn para Negócios na Advocacia, dias 26, 27, 28 de setembro. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui, tá? Mas vamos continuar a nossa conversa aqui. Então, assim, não tem a ver com o fato de eu ser de marketing e eu poder fazer um monte de coisas que o advogado não pode por causa da OAB. Não tem a ver com isso. Tem a ver com usar o algoritmo da plataforma a seu favor, né? Saber como você vai construir a sua presença digital para que esse robozinho da plataforma que já faz isso normalmente, gente, é uma curtida no seu post que pode fazer a sua publicação, por exemplo, no LinkedIn, aparecer para a rede de conexões de uma pessoa que tem pessoas no networking dela que possam se interessar por aquilo que você está publicando, né? E a partir daí, é claro que, mais uma vez, não é de imediato que a pessoa vai ver o seu post e vai falar, nossa, preciso desse serviço, vou lá te chamar no inbox para pedir uma proposta. Não é assim que funciona, tá, gente? Mas você ampliar esse alcance, ampliar essa visibilidade, te dá a possibilidade de mais pessoas que você eventualmente não conhece ou não teria acesso por meio
imediatamente por meio da sua rede de indicações, sua rede de networking, conhecerem a sua especialidade, o que você tem para contribuir com aquele segmento de mercado, enfim, com os desafios que ela possa estar passando e que você pode ajudá-la a superar. Então, as plataformas estão aí, né, para nos ajudar a estabelecer essas conexões. O que a gente precisa saber é quais os parafusos corretos que a gente tem que apertar para poder aproveitar isso que já funciona desse jeito, né? Só a gente encontrar, como eu falei lá no começo, a nossa rota, a nossa trilha correta, tá? E aí, assim, eu vou dar um exemplo real que eu até contei na live da segunda-feira, vou contar hoje mais rapidinho, de uma pessoa que na semana passada estava conversando comigo para uma consultoria de LinkedIn, para o perfil dela no LinkedIn, e ela me falou, Mari, eu decidi que eu vou investir na minha marca pessoal e na minha presença no LinkedIn, porque eu participei de um determinado projeto, uma pessoa que estava nesse projeto comigo postou as fotos do projeto, nem fui eu que postei, foi outra pessoa, a pessoa me marcou no post. O fato dela ter me marcado no post fez com que aquele post aparecesse para a minha rede e para a rede de conexões dessa pessoa, obviamente, que publicou o post. E aí uma pessoa, um CEO de uma empresa, veio me procurar, naturalmente, nesse caso específico, eles até já se conheciam, mas estavam sem se falar há muitos anos. Ela falou, nem me lembrava mais que a gente era conexão no LinkedIn de tanto tempo que a gente não se falava, e não era assim uma pessoa super próxima que, né, a qualquer momento fosse mandar uma mensagem para ela no inbox, né? Alguém que ela tinha conhecido assim por relacionamentos profissionais e que viu o projeto do qual ela estava participando, chamou ela no inbox para entender um pouco mais do que ela está fazendo hoje, qual o tipo de serviço que ela presta e tal, enfim, se interessou pela atuação profissional dela. Então, gente, é real, acontece todos os dias no LinkedIn, inclusive com advogados e advogadas, e pode começar a acontecer com vocês também, se a gente começar a usar o LinkedIn para gerar negócios para a sua advocacia. Então, aproveitem aí o link para se inscrever, tá? E aí, para a gente ir se encaminhando para o final da nossa conversa, eu prometi que eu ia listar erros para você não cometer mais, né? E o primeiro a gente já falou bastante, que é achar que crescer no digital é só ganhar seguidores. Não é. Acho que a essa altura da nossa conversa, eu espero muito que você já tenha compreendido isso, tá? E que possa se libertar dessa pressão de ter 1 milhão de seguidores, enfim, né? De escalar os seus seguidores sem que isso sirva a um objetivo mais específico, a um objetivo mais concreto de resultado para a sua advocacia, que não seja só os seguidores pelos seguidores, ok? O segundo erro, que tem a ver com esse caso que eu contei, é você não ser só um espectador da vida online, né? Isso é muito interessante porque eu estava falando aqui sobre refletir no digital, né? Expandir para o digital algumas coisas que você já faz fora da internet para se relacionar com clientes e potenciais clientes, para ampliar suas oportunidades de negócio, enfim, né? E crescer o seu networking, por exemplo. Então, vamos pensar fora da internet agora, tá? Imagina que você foi a um evento, um coquetel, um congresso, alguma coisa que está cheio de gente que pode ser oportunidade de negócio para a sua advocacia. Seja porque são pessoas que podem te indicar para outros clientes, ou seja porque as próprias pessoas que estão ali circulando têm um perfil de cliente que você quer atrair para a sua advocacia. Aí você está nesse ambiente cheio de oportunidades e aí você vai para um cantinho escuro, fica só observando o que está acontecendo. O que você vai conseguir extrair de oportunidade deste lugar se você não interagir com as pessoas, se você não conversar, trocar cartão, dialogar, né, entender o que a pessoa faz, qual tipo de empresa que a pessoa atua, como é que você pode contribuir, levar o seu conhecimento, enfim, conversar, se relacionar
com as pessoas, né? Se você estiver nesse lugar e ficar ali só no cantinho com seu cafezinho na mão, observando, sendo um espectador, você vai entrar e sair, né? Vai ter gasto algumas horas ali para ter ido tomar um café e ver um monte de gente fazendo networking sem você sair de lá com as oportunidades que você esperava. Na internet é a mesma coisa, né? Se você é essa pessoa que até acessa a internet com alguma frequência, mas está ali só observando o que está acontecendo, você não está aproveitando as oportunidades que o digital tem para a sua advocacia. E na semana LinkedIn para negócio na advocacia, a gente vai falar um pouco melhor sobre como você vira esse jogo, tá? Hoje eu só queria apontar esse erro para você começar a pensar sobre isso. Afinal, a gente está aqui numa live de aquecimento, né? Levantar essa bola aqui para você começar a observar se você está agindo como um espectador da vida online e se você tiver, começar a se preparar para mudar essa postura nas plataformas digitais, ok? Bom, e a última, pessoal, é uma coisa assim muito curiosa, porque é mais uma vez uma ideia equivocada que a gente tem, em especial das redes sociais. Quando a gente olha para as redes sociais, a gente pensa, mas está todo mundo lá. Instagram tem mais de 1 bilhão de usuários, LinkedIn 70 milhões, é muita gente, está todo mundo, então eu vou poder falar com todo mundo, vou poder chegar para muita gente. Esse é o principal equívoco que a gente comete quando começa uma estratégia de redes sociais. É achar que a rede social é um meio de comunicação de massa. Não é, tá, gente? E aí, não sou eu que estou dizendo, né? São os especialistas. Eu quero mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui para eu poder ver, saber se eu vou mostrar certinho. Esse livro aqui, ó, é um dos livros que fala muito sobre isso, tá, gente? Tem até um outro aqui, que é o Tribos, enfim. Tem um monte de autores, pensadores, especialistas do marketing digital que falam a mesma coisa. Esse aqui, ó, é do Seth Godin, que para mim assim é uma das principais mentes pensantes do marketing digital da contemporaneidade. Esse livro, inclusive, eu recomendo muito se você quiser. Eu separei um trechinho para a gente falar sobre isso, né? Sobre as redes sociais não serem um meio de comunicação de massa. Eu vou ler bem rapidinho aqui. Ele fala o seguinte aqui na página 3, né? A internet é o primeiro meio de massa que não foi inventado para agradar aos profissionais de marketing. Veja só. A televisão e o rádio foram concebidos em torno da ideia de transmitir ao público anúncios publicitários. Mas a internet não foi concebida para conter interrupções e atingir a massa. Ela é o meio mais abrangente, mas também é o menor. Não existe o conceito de massa e não é possível chamar atenção gastando alguns tostões, como as empresas da época dos seus avós faziam. Para ser bem objetivo, a internet parece um grande e livre playground, um lugar onde todas as ideias merecem ser vistas por quase todo mundo. Na verdade, são bilhões de minúsculos sussurros, uma infinita série de conversas egoístas que raramente incluem você ou o seu trabalho. Tem muito conceito incluído aqui nesses 2 parágrafos, mas basicamente ele está nos dizendo o seguinte: esse finalzinho das conversas egoístas fala muito sobre as pessoas estarem na internet para buscar aquilo que é do interesse delas, né? Então, é cada um olhando muito mais para o que me interessa, o que eu estou a fim de ver. E aí, por conta disso, por mais que a gente tenha muitas milhões, bilhões de pessoas usando as redes sociais, para que a gente consiga atender a esse olhar muito individual das pessoas que estão ali, que a gente consiga chamar a atenção delas, a gente precisa entender qual é esse interesse. Eu falei mais sobre isso na live de ontem, né? Mas o recado aqui para a gente concluir é que se a gente vai olhar para interesses específicos de grupos específicos, a gente não vai olhar para um volume de massa. Se a gente quer falar com todo mundo, a gente vai acabar não falando com ninguém, porque é num nível tão segmentado e tão direcionado essa comunicação na internet que
não tem como o mesmo conteúdo, a mesma estratégia atingir um número muito abrangente de pessoas, em especial quando a gente está falando de serviços especializados como o da advocacia. É claro que quando a gente está falando de produtos do varejo, de massa, sei lá, o refrigerante, né, que tem muita gente consumindo, mesmo assim, a comunicação na internet ela consegue ser bastante segmentada. Mas, quando a gente está falando de um serviço muito especializado de advocacia, em especial a advocacia que atende empresas, né? A advocacia que quer alcançar o cliente pessoa jurídica, a gente está falando realmente de olhar para o interesse específico de um grupo, muitas vezes pequeno, de pessoas que tomam decisão naquela empresa, né? O que essas pessoas realmente estão buscando, e eu falei um pouco mais sobre isso na live de ontem, mas assim, isso é para também sedimentar a conversa de ontem, a gente entender que as redes sociais não são um meio de comunicação de massa, que a gente precisa direcionar a nossa estratégia para um nicho, para uma atuação específica e mostrar de que maneira a gente pode, e eu falo a gente porque eu também sou prestadora de serviço, tá, gente? Então, isso funciona para vocês, funciona para mim, funciona para todo mundo que presta serviço, principalmente. Então, mostrar para esse nicho específico de que maneira a gente pode contribuir, ajudar a essas pessoas que estão ali com desafios de negócios a superar esses desafios, alavancar resultados, né? E aí, para isso, não basta realmente a gente ficar sendo autorreferencial, porque a pessoa não está querendo buscar a referência que a gente faz da gente. Né? O olhar dela na internet é sobre a necessidade dela e não da nossa. Então, eu quero encerrar a nossa live de hoje com esse recado